Eu percebi que a minha força não sumiu de uma vez. Ela vazou. Foi numa terça-feira comum, café já morno, e eu olhando para um celular que parecia falar mais alto do que a minha própria consciência. Notificações em fila, promessas que eu fiz para ontem e a sensação nítida de que alguém havia aberto uma torneira em mim durante a noite. Estava intacto por fora. Sem febre, sem resfriado, sem desculpas. Mas por dentro tinha algo escapando. E não era dramático, era silencioso, como água pingando no azulejo de madrugada. A cada gota, menos foco. A cada gota, menos coragem. A cada gota, menos eu. Naquela manhã, movi a xícara, empurrei o teclado e escrevi num papel, onde estou perdendo força. Parece simples, quase bobo, mas foi meu primeiro ato de honestidade em semanas. Ao redor, o mundo seguia o seu barulho normal, caminhão do gás lá fora, vizinho correndo, a cidade acordando. Aqui dentro, uma pergunta ficou, e perguntas, quando a gente não foge, viram portas. Abri a primeira. Um pensamento antigo veio à memória, desses que a gente ouve numa infância qualquer e guarda num canto da mente. Protege as fontes, porque é delas que a vida brota. Na época eu não entendi. Naquela terça fez sentido. A minha vida estava brotando, sim, mas junto com ela brotavam distrações, promessas quebradas e companhias que não me queriam inteiro, só disponível. E é isso que eu vim te dizer hoje, sem floreio. Existem 3 hábitos educados, socialmente aceitos, que roubam a força de um homem. Eu os encontrei em mim. Talvez você os encontre aí também. O primeiro hábito é esse aqui, viver em modo notificação. Eu acordava e antes de lembrar o meu nome inteiro, já tinha lembrado a senha do celular. 10 minutos viravam meia hora virava manhã. E no fim do dia eu jurava que faltou tempo. Não faltou tempo, faltou muralha. Um homem sem autocontrole é como cidade sem muros. Qualquer barulho entra, qualquer urgência alheia vira lei. E quando você entrega a sua agenda para o toque de um aparelho, você não trabalha, você reage. Descobri isso do pior jeito possível. Um dia contei quantas vezes eu checava o telefone. Perdi a conta no número 50 e pouco. Você já reparou? A mão vai sozinha, como se o polegar soubesse um caminho secreto que o cérebro desaprendeu. E aqui tem uma regra dura de admitir. O coração corre atrás de onde a gente deposita atenção. Se eu invisto meus primeiros minutos em ruído, acabo desejando ruído. Se eu planto distração na manhã, colho ansiedade à noite. Como fechei essa torneira, criei janelas e portões. Primeira hora do dia em modo avião, é o meu portão. Dentro dela, 3 janelas simples. Corpo, movimento curto, flexões ou caminhada. Projeto, 25 minutos no que mais importa, sem dividir a tela. E silêncio, 2 a 5 minutos respirando, anotando uma pergunta que me guia. Depois disso, deixo o mundo entrar aos poucos, não como dono da casa, mas como visitante. Parece pequeno, mas pequenos portões evitam grandes invasões. Percebi que não são as tempestades que afundam o barco, são os furos minúsculos que a gente ignora. Eu tapava um por vez. Tirei notificações de tudo que não paga minhas contas, nem fortalece minha missão. Joguei os aplicativos tentadores para a última tela. Defini horários específicos para responder mensagens. O curioso é que a vida não desmoronou, só ficou mais silenciosa por dentro. E nesse silêncio, a força parou de vazar. O segundo hábito que me deixou esvaziado por dentro foi dizer sim para tudo. A princípio parece generosidade, mas no fundo era medo. Medo de desapontar, de perder espaço, de parecer difícil. Eu aceitava reuniões que não precisavam de mim, favores que qualquer adulto podia resolver e convites que eu já sabia que iam me roubar a semana. Resultado, eu ficava ressentido, atrasado e, ironicamente, menos confiável. Aprendi na marra.
que quem vive para caber na agenda dos outros acaba sem agenda própria. Te conto uma cena que me acordou. Um amigo pediu só 5 minutinhos numa terça de manhã. Viraram 45, mais um já que você está aqui. E quando vi, eu estava resolvendo um problema que não era meu. Naquele dia, um projeto que eu vinha empurrando, o mais importante da minha lista, ficou para depois de novo. Saí dali com um nó na garganta e uma pergunta simples. Por que eu não? Me pesa tanto? A resposta foi feia, porque eu queria aprovação. E a busca por aprovação é um laço invisível. Você caminha, mas tem sempre algo te puxando de volta. Troquei aprovação por clareza. Estabeleci limites como quem coloca marcos numa estrada. Terças de manhã são de escrita. Depois das 18 horas, só emergências de verdade. Posso te ajudar, mas em tal horário e até tal ponto. E usei uma regra do campo de batalha. Meu sim só vale quando não fere o meu propósito. Curiosamente, as pessoas respeitaram mais do que eu imaginava. Limites não afastam, educam. Quem precisa do seu sim o tempo todo não precisa de você. Precisa aprender a se organizar. Também tratei o não com honra. Não é grosseria, é boa administração. Uma resposta branda e direta costuma dissolver o atrito. Quero muito te ajudar, mas se eu aceitar vou fazer mal feito. Posso te indicar alguém ou marcar para sexta? Percebi que quando meu sim ficou raro, ele também ficou valioso. E com o tempo, a paz que eu sentia ao ir para a cama, com o meu dia alinhado às minhas prioridades, valeu mais do que qualquer elogio passageiro. O terceiro ladrão do meu sentido era discreto. Cabia no meu bolso e piscava na minha cara. Eu acordava e, antes de lembrar meu próprio nome, os polegares já estavam varrendo a timeline. Cada vídeo, cada notificação, um gole rápido de açúcar mental. Chegava o almoço e eu estava cheio de nada, alimentado por migalhas de atenção. Nessa época me caiu uma ideia simples. Os olhos nunca se satisfazem. Quanto mais eu via, menos eu via de mim. E fui percebendo que vazio não é falta de estímulo, é excesso de estímulo errado. Na prática, fiz uma faxina de inputs. Notificações, só do essencial. Telefone fora do quarto à noite. 2 horários do dia para notícias e redes cronometrados. Troquei o scroll matinal por 10 páginas de um livro e 15 minutos de silêncio com o caderno aberto. Curiosamente, o mundo não desabou quando eu parei de vigiá-lo a cada 5 minutos. O que desabou foi a ansiedade. Eu tinha confundido estar informado com estar formado. E são coisas diferentes. Também cuidei do espaço físico, porque bagunça externa grita dentro da cabeça. Uma mesa limpa me obrigou a encarar o que eu evitava, o trabalho que importa. E aprendi a proteger a porta do coração como se fosse a porta de casa. A velha sabedoria diz para guardá-lo com diligência, porque é dali que brota a vida. Quando dominei a portaria dos olhos e dos ouvidos, a casa por dentro ficou mais silenciosa, e silêncio virou terreno fértil. As ideias finalmente criavam raízes em vez de evaporar. Outro ladrão entrou sem máscara, comparação. Eu jurava que era só inspiração, mas no meu peito a régua ia subindo enquanto a alegria ia descendo. É engraçado. Você olha a vitória dos outros e chama de motivação. O corpo, porém, reconhece o cheiro de azedo. A comparação tem um efeito silencioso. Faz a gente esquecer o caminho que já percorreu e transformar o próximo passo num tribunal. Descobri na marra que o coração apodrece primeiro no lugar onde nasce a inveja e que nada corrói a energia como competir com versões editadas da vida alheia. A cura não foi abandonar a ambição, mas consertar a direção. Troquei ser o primeiro do mundo por ser fiel ao meu pedaço de mundo. Comecei a lavrar o meu campo, organizar finanças,
cuidar da saúde, estudar 1 hora por dia, algo que aumentasse meu valor no trabalho, ligar para os meus e pedir perdão quando eu errava. No escritório, reclamei menos e entreguei mais. Em casa, menos tela, mais chão com as crianças. É curioso como a paz cresce quando a ambição vira serviço. Você para de brigar por palco e começa a construir bastidores sólidos. Criei um pequeno ritual de contentamento que salvou minhas manhãs. Antes de abrir qualquer aplicativo, eu listava 3 graças do dia anterior. Tão simples quanto dormir bem. Terminei aquele relatório, ri com meu irmão. Isso me lembrava que eu já tinha mais do que eu percebia. E com o contentamento como base, a ambição ficou limpa. Não para provar nada, mas para multiplicar o que me foi confiado. A velha sabedoria chama isso de diligência. Eu passei a chamar de maturidade. Percebi também que eu estava perdendo guerras por causa da pressa e da língua. Um dia quase torpedei uma parceria boa com um e-mail curto, seco, escrito no calor da raiva. Dei uma volta no quarteirão, voltei, apaguei tudo e escrevi outra coisa. Qual é a versão de sucesso de vocês e como a gente chega lá juntos? O clima virou. A reunião que seria um ringue virou uma mesa de trabalho. Foi quando caiu a ficha. Ser forte não é falar alto, é segurar as rédeas de si. Outra virada discreta veio quando eu entendi que a vida não se resolve em grandes anúncios, mas em pequenos acordos que a gente cumpre quando ninguém está olhando. Eu achava que precisava de um plano épico. No fim, o que me salvou foi colocar o celular para dormir na sala, acordar 30 minutos antes e usar esse primeiro pedaço do dia para 3 coisas. Alinhar o dia no papel, mexer o corpo e abrir um livro que me desafiasse mais do que me agradasse. Parece banal, mas foi aqui que a confiança voltou. Porque a confiança de um homem não nasce do espelho, nasce do histórico. Você confia em si quando tem provas de que cumpre o que promete, nem que seja só para você. Descobri também que os vazamentos da minha energia vinham de detalhes que eu chamava de nada. Um sim dado por preguiça de explicar, um scroll infinito como prêmio para um dia mediano, um depois eu vejo que virava dívida mental. Comecei a patrulhar as raposinhas que arruinavam a minha vinha. Tirei notificações, fechei o dia com triagem da caixa de entrada, passei a dizer não com gentileza e prazo. Em poucas semanas, a cabeça desanuviou. Curioso, quando você cuida do que é pequeno, o que é grande percebe. O respeito que eu buscava fora começou a ser devolvido, só porque eu parei de negociar princípios em troco de conveniência. Por fim, troquei a vaidade de saber muito, pela humildade de fazer o básico bem feito. Deixei de saltar etapas. O projeto ganhou cronograma, o treino ganhou progressão, o dinheiro ganhou um destino antes de ganhar um gasto. Existe uma sabedoria antiga que sussurra que a colheita responde ao ritmo da semeadura, sem atalhos, sem truques. Eu me rendi a esse compasso. E quando a ambição tentava acelerar, eu lembrava, toda árvore sólida aprendeu a perder tempo criando raiz. Outra mudança invisível, mas decisiva, foi revisar quem tinha assento perto de mim. Antes eu deixava qualquer um encostar a cadeira e opinar na minha vida. Paguei caro. Hoje eu mantenho por perto poucos homens que respeitam a verdade mais do que a conveniência. Gente que cobra na terça e celebra na quarta. Homens que têm mais calo do que discurso. A gente se encontra cedo, café preto e conversa reta. É impressionante como caminhar com quem vive com caráter vai afinando o nosso próprio passo. Você pega o jeito da integridade do mesmo modo que pega um sotaque, convivendo. Levei esse mesmo espírito para o trabalho. Parei de tratar tarefa como castigo e passei a enxergar cada entrega como oficina de quem eu estou me tornando.
chegar um pouco antes, fechar o que abri, caprichar mesmo quando ninguém vai ver o detalhe. Essas coisas abriram portas que currículo nenhum abriria. Lembro de um relatório entregue um dia antes, com uma nota explicando riscos que ninguém tinha mapeado. Não ganhei aplauso, ganhei confiança. E confiança é a moeda que compra futuro. Quando aparece algo grande, ela decide quem é chamado pelo nome. Também limpei meu vocabulário. Aprendi a falar menos talvez e mais sim ou não. Parece rude, mas é libertador. Menos promessas vagas, menos desculpas criativas, menos ruído. Curioso como a paz aumenta quando a boca diminui. Cada dia já traz seus próprios pesos. Não preciso inventar outros dizendo que não posso cumprir. No fim das contas, irmão, tudo isso é um convite para uma vida mais pesada de sentido e mais leve de ruído. Não é sobre virar outro homem da noite para o dia. É sobre ser fiel ao próximo passo, plantar hoje a semente certa e regar amanhã com constância. Quando o coração está alinhado com princípios sólidos, verdade, disciplina, justiça, prudência, o resto começa a se reorganizar ao redor. E sim, dá trabalho. Mas é aquele tipo de trabalho que deixa a alma em paz quando a casa silencia. Então aqui vai meu desafio. Escolhe uma frente para endireitar nas próximas 2 semanas. Tempo, corpo, trabalho ou palavra. Só uma. Define uma prática simples diária que cabe até nos dias ruins. 15 minutos sem desculpa. Marca no calendário, cumpre em silêncio e volta aqui para me contar o que mudou no seu humor, no seu foco e no respeito que você passou a ter por si mesmo. Pequenas vitórias acumuladas sem alarde viram respeito próprio. E respeito próprio muda o rumo de um homem. Se esse papo te somou, inscreva-se no canal, ativa o sino para receber os próximos vídeos, compartilha com 2 amigos que estão precisando desse empurrão e comenta aqui embaixo. Meu próximo tijolo será... Eu leio tudo, e teu comentário pode ser o lembrete que outro cara precisava hoje. Ah, e dizem por aí que quem ativa o sino e deixa um vamos pra prática nos comentários ganha automaticamente mais 5 de disciplina na hora que o despertador toca. Eu não prometo milagre, mas o algoritmo fica todo sorridente.